Irmãos, boa noite. Logo mais em instantes já vamos estar iniciando nosso culto. Pessoal que está chegando na live, boa noite, meus irmãos. Daqui a pouquinho já vamos estar iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Daqui a 5 minutos. Daqui a 3 minutos nós estaremos começando o nosso culto. Oi, som. Vê como está saindo na live aí rapidinho o som desse microfone aqui. Está muito alto. Dá para ver? Oi, som. Oi, som. Oi, som. Eu botei igualzinho aqui. Oi? Pode. Tá bom, né? Tá bom? Tá usando internet de chip, né? Cadê o outro microfone? Quem consegue o chip? Dá logo no pastor. Fica logo com o senhor, para nos separar. Ei, pastor, se o senhor quiser ficar ali logo, não tem problema não. Viu? O celular que não deixa aí qualquer.
Uma boa noite a todos. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês que estão aí através dessa live, através desse recurso tecnológico. Devido ao momento que nós estamos passando, né? Nós já sabemos, a pandemia. Nós esperamos que todos sejam bem-vindos a este culto, que você possa se sentir à vontade nessa noite para adorar o Senhor e receber mais do Senhor nesse momento. Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos, aí onde você estiver, e orar conosco. Amém? Oremos então. Senhor Deus Pai, nós mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua majestade, diante da Tua presença, para, em primeiro lugar, render louvores ao Teu nome, te agradecer, porque só Tu és Deus, porque as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Obrigada, Senhor, de todo o nosso ser nós te agradecemos, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu ainda irás fazer em nossas vidas. Nós te louvamos na beleza da Tua santidade. Recebe o nosso louvor, o nosso culto, Senhor, que seja como um aroma suave nas Tuas narinas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está te cultuando, te adorando nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento nós temos uma leitura bíblica e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. E o tema dessa pequena leitura, essa pequena reflexão que nós iremos fazer é debaixo da graça de Deus. Certo? Os versículos são 46 e 47, os últimos versículos do capítulo 2, certo? Leiamos todos juntos. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, nesses versículos, nós vemos o quanto esse povo, nesse contexto talvez num contexto que se assemelha ao nosso, eles caíram na graça do Senhor. Como é bom, né, quando nós caímos na graça do Senhor, quando nós alcançamos graça perante o Senhor. Porque aqui no texto diz, eles perseveravam unânimes no templo. Nós não podemos estar todos juntos no templo, mas pensemos juntos que a sua casa pode ser um templo nessa noite, ou todos os dias. Quando você acorda e você faz a sua oração, a sua casa é um templo. Certamente que não é o mesmo calor humano que nós sentimos estando aqui juntos, celebrando ao Senhor. Mas a sua casa, juntamente com a sua família, pode ser um templo e você pode adorar ao Senhor. Amém? E essas pessoas, aqui está evidente que por mais que eles estivessem em um momento difícil, eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quão maravilhosa essa palavra. E eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Isso é uma grande lição para nós, porque nesses tempos nossa tendência é reclamar, a nossa tendência é murmurar, mas quem dera se nós pudéssemos e podemos abrir os nossos lábios e ser mais simpáticos diante dessa situação, tirar lições e estarmos mais alegres, sabendo que essa situação poderá nos ensinar coisas grandiosas e valiosas que nós talvez esquecemos. E para concluir, por fim, no final do versículo 47, diz que enquanto eles faziam todas essas coisas, dividiam o pão e compartilhavam as refeições com alegria, o Senhor acrescentava-lhes
dia a dia, o Senhor acrescentava mais dias àqueles que iam sendo salvos. Então, mesmo estando em nossos lares, separados do calor humano, nós podemos alcançar pessoas. Nós podemos acrescentar mais fé, mais amor. Nós podemos acrescentar tudo isso em nossas vidas, aquecendo as nossas chamas com a leitura da palavra do Senhor. Amém? Nesse momento eu te convido a louvar juntamente conosco e a sentirmos esse momento verdadeiramente o Senhor nos falar. E pedir que o Senhor sare a nossa nação, que o Senhor derrame misericórdia sobre nossas vidas, que o Senhor possa fazer um milagre verdadeiramente em nossas vidas. Amém? Você pode dizer amém aí onde você estiver? Amém. Então vamos louvar. Vamos louvar o Senhor. Essa é uma noite que nós queremos dedicar nosso louvor. Nós estamos aqui nesse lugar, né, para conduzir esse momento, para que a Igreja do Senhor junto, não aqui, né, mas cada um no seu lar, cada um da onde estão assistindo, possa estar junto conosco nesse momento de louvor e adoração em que estamos sendo conduzidos. Louvemos ao Senhor. Deus, sara essa nação com teu poder, com o óleo da tua unção. Ó Deus, Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Vamos cantar mais forte. Deus, Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Ó Deus, Deus, sara essa nação, Pai, diante daquilo que temos vivido nesses dias, Senhor, não só dessa situação, Pai, mas de todas as nossas necessidades e adversidades, Pai, que temos enfrentado. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Vamos louvar, cante bem forte. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Vamos declarar que Ele colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção e liberando o seu poder, o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a tua unção, liberando o seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Ó Deus, sim, Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Ele colocou e sarou nossas feridas, colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder.
Louvado seja o nome Quando o meu eu Continuamos louvando. e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, declare: então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Vamos cantar bem forte. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero vencer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Lá do início. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. Crê, irmãos, você que tem passado por alguma adversidade, tem se colocado, tem se encontrado nessa situação em que muitos dos nossos irmãos lá por aí afora têm estado. Creia que o Senhor pode trazer o alívio necessário. Senhor, diga: eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Adore ao Senhor. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero vencer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, limpa, Senhor, nosso corpo e a nossa alma. Ser limpo como Naamã no seu poder. Você daí de casa, diga: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero vencer. Creia que Ele pode trazer a vitória. Se coloque na dependência de Deus. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse momento nós vamos, na verdade eu quero convidar você a orar por um motivo específico que Deus colocou em meu coração, que nesse período, nesse momento, as famílias elas estão, sem dúvidas, passando por uma fase difícil e até mesmo as enfermidades podem estar incluídas nisso. Então, quero pedir que nós façamos um pequeno momento de entrega, de súplica,
de oração ao Senhor pelas famílias da Igreja Batista Monte Moriá, pelas famílias que estão assistindo esse vídeo, que não sejam da nossa congregação, mas aquelas pessoas que creem que o Senhor pode mudar este quadro, aquelas pessoas que creem que o Senhor é um Deus vivo, um Senhor que não muda. Então eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos para que possamos fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rendemos louvores, Senhor, ao Teu nome, porque só Tu és digno, Senhor, de receber todo louvor, toda adoração, Pai. Porque só a Ti pertencem a honra e a glória. E nós reconhecemos que nós não temos nenhum outro Deus, na verdade não há nenhum outro Deus além de Ti. Não há nenhum outro nome a quem nós podemos recorrer, Senhor. Nesse momento nós clamamos a Ti, Pai, nós intercedemos pelas famílias da Tua igreja, Senhor. Nós intercedemos, Pai, para que Tu possas alcançar cada lar, cada pessoa, cada família, Pai. Que Tu possas suprir aquelas necessidades básicas, Senhor, que nós sabemos que porventura podem estar ocorrendo. Que Tu possas sanar, Pai, todas as dificuldades. Que Tu possa vir com a Tua interferência, com a Tua mão, Pai. Que Tu possas curar também. Se por acaso existe alguém desta igreja que possa estar sendo atingido por esta pandemia, Pai, por esta doença. Senhor, nós Te suplicamos pela cura e pela libertação, Pai. Pois sabemos que todo o poder está nas Tuas mãos, Senhor. Olha mais uma vez para nós com Teu olhar de misericórdia, Pai. Pois nós não temos nenhum outro a quem recorrer. Nós reconhecemos a Ti, Pai, como o nosso único e suficiente Salvador. Nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Então, nesse momento, visita cada lar, visita cada família, Pai. Visita cada membro dessa igreja, Senhor. E vai com a Tua mão de poder e derrama as Tuas misericórdias, Senhor. Em nome de Jesus, são essas coisas que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar novamente. Nós queremos que o Senhor tenha o poder. Todo o poder está nas Suas mãos. Nós queremos que o Senhor é a cura para esta nação. Nós queremos que Ele tenha todo o poder em Suas mãos. E que Ele já sabe de todas as coisas. Antes que elas pudessem vir a acontecer, Ele já tinha o controle em Suas mãos. Certamente Ele não nos deixará desamparados. Então te convido a louvar mais uma vez nesse momento. O Senhor tem todo o poder. Escuta, Pai, o nosso clamor. Nosso coração anseia por Ti, Pai. Pelas Tuas misericórdias, pelo Teu favor, Pai. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti.
ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo vale, curando todo meu ser. Confio em ti, Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Louve ao Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos declarar que nada é impossível para o nosso Deus. Ouve Nada com toda a força do seu coração, aí onde você estiver, crendo que a sua cura, a sua libertação vai chegar. Nada é impossível para ti, nada é impossível, oh, nada é impossível, oh Senhor, tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti. Nada é impossível, oh, nada é impossível. Tu és o Deus das causas impossíveis. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, eu creio sim, a tua igreja crê. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Declare: Jesus, eu preciso de ti. Quero te convidar a louvar mais uma vez. Que nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Oh, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh Senhor, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti, Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti.
Termine dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor. Amém. Vamos continuar louvando. Vamos declarar. Vamos nessa noite já nós temos uma palavra abençoada do Senhor para o seu coração, tá? Vai ser uma noite abençoada. Vamos continuar louvando. Te louvarei, Senhor, em meio às circunstâncias, em meio às nossas adversidades. A tua igreja se coloca, se posiciona em atitude de adoração e render louvor ao Senhor. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior, pois prazer maior não há. Declare: que me render e te adorar. Tudo que há em mim, queremos te ofertar, Senhor, nessa noite. Quero te ofertar. Ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, vamos declarar juntos, toda a igreja. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, perto quero estar. Louvemos mais uma vez. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior, pois prazer maior não há. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, queremos te ofertar, Senhor. Queremos te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Diante de tudo que o Senhor já nos deu e tem feito até hoje pelos seus filhos e aquelas pessoas que têm depositado sua confiança, eu sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a Ele declare.
louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, em meio ao que temos vivendo, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, oh, somente a ti, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Possamos louvar o Senhor em qualquer circunstância de nossas vidas. E nós chegamos ao fim desse primeiro momento de louvor. Nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele abençoe esta palavra ricamente, essa palavra que vem do Senhor para nós. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por tudo que já ocorreu aqui, Senhor, neste culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, Pai. Nós te pedimos nesse momento que Tu use Teu servo, pastor Ismael, que cada pessoa possa ser motivada, abençoada, possa obter mais conhecimento da Tua palavra e que possa praticá-la, Senhor, em sua vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Ismael. Os irmãos que estão acompanhando a live podem fazer observações a respeito do som para nos ajudar a melhorar. Obrigado, nossa irmã Noemi. Nosso segundo dia em que estamos utilizando essa mecânica, esse expediente das redes sociais para a divulgação da nossa fé, a expressão dos nossos cultos, como forma de gratidão ao nosso Deus. Quero agradecer mais uma vez o empenho do nosso ministério, que hoje está resumido, como os irmãos puderam observar, e nós tivemos 2 baixas hoje, mas não se preocupem não, irmãos, não é coronavírus, né? A nossa irmã Patrícia, que eu quero deixar o meu abraço, não se sentiu bem hoje, uma certa indisposição. Os irmãos sabem que ela está em estado de gravidez e às vezes isso é natural. Quero deixar o meu abraço para a nossa irmã Patrícia. Quero também deixar o meu abraço para o irmão Eric, que também não está se sentindo bem no dia de hoje e por isso também não se fez presente aqui no nosso culto online. Meu abraço, meu irmão, Deus te abençoe. Deus abençoe também a nossa irmã Patrícia. Eu quero aproveitar para deixar um abraço para a diretoria da nossa igreja. Digo aos irmãos que estou com saudade, mas enquanto a gente não pode ter essa convivência tão estimada, nós naturalmente estaremos nos alimentando de novas esperanças para quando sairmos desta crise, termos aí um trabalho de definição para a nossa igreja. Eu quero também aproveitar a oportunidade para deixar um abraço para minha mãe querida, que completou ontem 95 anos, com muita lucidez, chegou aos 95 anos muito bem, para quem tem essa idade. Quero deixar o meu beijo, o meu abraço para minha mãe querida lá na cidade de Grajaú. Deus te abençoe, querida mãe. Meus irmãos, eu quero comunicar aos irmãos que estamos chegando ao final do mês e nós vamos continuar com aquela prática da entrega das nossas ofertas, dos nossos dízimos, deixando na casa do tesoureiro, como ocorreu com a maioria das pessoas que fizeram a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Então, queremos pedir que os irmãos procedam assim,
até que a gente possa ter condições novamente de estarmos nos cultos congregacionais, onde fazemos o levantamento dos dízimos e das ofertas. Quero convidá-los para que acompanhem a palavra de Deus nesta noite, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Não foi combinado com a nossa irmã Noemi, eu apenas tinha dado um título para que o Ministério de Louvor pudesse se basear com suas músicas, com o tema da pregação do pastor, mas não é uma pregação em cima da pregação que a irmã Noemi fez. Mas como já temos um esboço a ser trabalhado hoje, e a irmã fez um ligeiro comentário, eu não quero aqui, de hipótese alguma, estar fazendo um sermão em cima do sermão, não é essa a ideia, tá? Mas o que diz a palavra de Deus nesse texto, que já foi lido na devocional agora há pouco? Diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Querido Deus, Pai Celestial, pedimos que o Senhor, que é soberano, que é absoluto sobre tudo e sobre todos, se encarregue através do Teu Santo Espírito, para que esta palavra ministrada agora, ó Deus, da Tua casa, ela possa chegar aos corações dos nossos ouvintes e encontre razão de vida, razão de mudanças, razão de transformação. Quero te suplicar, ó Deus, que Tu possas visitar o Teu povo, agora, aonde quer que cada um esteja, com os seus familiares, assistindo a este momento de culto online, que o Senhor possa estar poderosamente cuidando da Tua igreja, que não está se reunindo fisicamente, mas a Tua igreja continua firme, continua esperançosa de que o Senhor tem cuidado dela. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Caindo na graça. Meus irmãos, uma das coisas mais bonitas que é dita, que é falada a respeito da igreja no Novo Testamento, é que ela caía na graça. Não tem coisa assim mais espetacular de se ouvir no Novo Testamento do que esta expressão que diz, no texto que nós acabamos de ler, que a igreja caía na graça do povo. Outras traduções, fora esta que nós lemos agora, dizem assim: o povo da cidade apreciava o que via, ou a cidade inteira tinha simpatia por eles. Por eles quem? Os cristãos. Então, por todos os cantos que se ouvia falar da igreja, se ouvia falar bem. E isso aqui é um recado fantástico, fabuloso para a vida da igreja atualmente. Se nós brigássemos menos e amássemos mais, a igreja cairia na graça do povo. Se nós perdoássemos mais e brigássemos menos, certamente que também a igreja de hoje, quem sabe a nossa igreja, cairia muito mais na graça do povo. Qual é a opinião que o povo tem da igreja? Essa é uma pergunta interessante. Qual é a opinião que o povo tem da igreja ou dos cristãos hoje? Parece-nos que Jesus não temia a opinião das pessoas. Por exemplo, você encontra lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem o povo ser o filho do homem? Jesus queria saber qual era a opinião das pessoas a respeito dele
e a respeito do seu ministério. Hoje, meus irmãos, a palavra de ordem é isolamento social. Nunca se ouviu tanto sobre esta palavra, sobre esta frase, como no momento atual. Isolamento social. É a palavra predominante nos dias atuais. Como nós sabemos, isolamento social não condiz com a natureza humana, que é fundamentalmente interativa. O ser humano é um ser social, de relacionamentos. E o que dizer da igreja do Senhor Jesus? Também, isolamento social não combina em nada com o jeito de ser igreja. Não combina em nada com a maneira de ser da igreja, a sua essência, a sua natureza, pois a sua característica principal, a característica principal da igreja é exatamente comunitária. A igreja é, por excelência, comunitária. Aliás, essa definição de igreja é muito interessante, porque se coaduna com esse sentimento, com essa maneira de ser da igreja. A palavra que define igreja no grego é assembleia, ou reunião. Então, em tempos de pandemia, tudo que nós não podemos fazer é isto: assembleia, reunião, estarmos juntos, apertando as mãos, nos abraçando, nos congratulando. Então, é justamente nesse ambiente comunitário e social, de interatividade, que se tem a combinação certa para a proliferação de doenças contagiosas. Daí porque as recomendações que existem hoje a nível global, para que não nos ajuntemos, para que não tenhamos esses contatos coletivos, porque é um prato cheio para a proliferação da Covid-19. Aqui nasce um grande desafio. Qual é o desafio? A Bíblia diz aqui em Atos que a igreja caía na graça do povo. Mas aquela igreja que caía na graça do povo era uma igreja que interagia, uma igreja que estava para fora, uma igreja que estava no dia a dia com as pessoas, estava se relacionando com as pessoas e as pessoas se relacionando com a igreja. Mas nos tempos atuais, no momento atual, nós podemos fazer isso? Claro que não. Não é esta a recomendação que temos. Pelo contrário, a recomendação é que estejamos em isolamento social. E aqui, meus amados irmãos e meus amigos, aqui nasce o grande desafio, o de continuar sendo igreja num tempo em que nós não conseguiremos nos reunir com frequência. Portanto, aqui nascem algumas sugestões para esse momento em que a igreja está vivendo. A primeira recomendação que nós poderíamos propor nesse momento, com base naquela experiência, nessa experiência de afastamento comunitário, é que nós devemos esperar com paciência no Senhor. O salmista Davi, lá no Salmo 40, versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor. A igreja de Atos, ela caía na graça do povo, porque havia nela a prática de uma adoração comunitária. Ou seja, a adoração da igreja era tão forte que atraía as pessoas, era uma espécie de imã, em que as pessoas se sentiam desafiadas a estarem próximas da igreja e aceitando os desafios
da igreja primitiva, da igreja nascente. Então, contudo, em tempos de pandemia, do coronavírus, por exemplo, isso não é possível, como eu já falei agora. Então, o primeiro desafio que nós poderíamos entender como sendo sugestivo para esse momento é que devemos exercitar o esperar com fé. Devemos ter paciência. Por isso o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Meus irmãos, tudo que nós não vemos agora é paciência. Parece que o pessoal chegou ao seu limite com a paciência. Eu tenho lido alguma coisa sobre isto, em que as pessoas estão tão impacientes, principalmente nos lares, que o número de ocorrências de violência doméstica cresceu muito, não só a nível de Brasil, como também a nível de mundo. As mulheres estão sendo muito mais agredidas, as pessoas estão se desentendendo mais, as mulheres estão sendo mais vitimadas. Então, precisamos ter paciência nesse momento para encarar os problemas no lar. Às vezes os problemas vão surgir e nós precisamos manter um controle. Às vezes esse controle quer fugir das nossas mãos em função de tantas coisas que podemos ter os nossos lares acometidos. Por exemplo, problemas de ordem de ansiedade, que está muito presente nesse momento de isolamento social, problema da ansiedade, problema dos distúrbios emocionais, problemas causados pela perda do emprego ou da renda, ou outros fatores a mais que também contribuem para este elevado e triste número estatístico de violência contra as mulheres. Meus queridos, a primeira atitude que devemos então compreender à luz da Bíblia nesse momento de afastamento, de isolamento social, é esperar com paciência no Senhor. Esperar no Senhor significa que o socorro divino virá no momento certo. Esse momento, no entanto, não é fundamentado na pessoa humana, mas no propósito de Deus. Não pode faltar, meus irmãos, paciência na igreja. Por exemplo, o salmista Davi é o escritor sagrado que mais fala a respeito de paciência. Davi, por exemplo, no Salmo 27, ele diz assim, versículos 13 e 14. Ele então fala: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte, espere e tenha coragem no Senhor. E para não ficar somente no Antigo Testamento e na palavra do salmista Davi, nós encontramos também Paulo falando à igreja de Roma, quando ele diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. É tempo de aprendizagem, e para aprender essas novas lições, necessitaremos de paciência. Precisamos de nos conter e aguardar no Senhor. Esta é a primeira recomendação. A segunda, ainda Paulo falando à igreja em Roma,
ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. A segunda atitude que precisamos tomar em tempos de isolamento social é que precisamos ressignificar o momento atual, ou seja, dar novo sentido à nossa vida nesse momento, entendendo que precisamos criar formas, reformular, quem sabe, as nossas atitudes, o nosso dia a dia, a nossa sistemática de vida, ressignificar o momento atual, ou seja, dar um novo sentido ao momento atual. A igreja, como comunidade de fé, tem uma marca que a distingue. Qual é? A marca que distingue a igreja? A comunhão. E diz a palavra de Deus no texto que nós lemos hoje, que a igreja estava em comunhão permanente, na casa e no templo. Então, a igreja de duas asas. Essa é a marca que caracteriza a igreja, a comunhão. Mas, no entanto, nós não podemos estarmos estabelecendo essa comunhão, pelo menos no sentido físico, literalmente. Essa coisa comum que os primeiros cristãos viveram, no adorar juntos, a Bíblia diz que eles adoravam, estavam no templo todos os dias adorando a Deus. Essa coisa de adorar juntos, numa dimensão vertical da vida da igreja, a relação da igreja com o seu Deus, relação vertical, essa coisa da igreja viver no partilhar do pão diariamente, isso também numa dimensão de uma experiência horizontal, ou seja, os homens com os homens, as pessoas, nessa dimensão relacional, nesse convívio com as pessoas, faz com que a igreja, fez com que a igreja na história, pudesse ser reconhecida até mesmo por quem era contra a igreja. Por exemplo, no ano 362 da era cristã, o imperador Juliano, ele reclamou do crescimento da igreja, justificado pelos cuidados que os cristãos tinham uns pelos outros. E também o cuidado que os cristãos tinham em relação aos que não eram cristãos. Naqueles tempos difíceis, de pestes que assolavam o Império Romano, uma igreja ativa, uma igreja proativa, uma igreja interativa, uma igreja que dava sentido ao seu momento, dava ressignificado à sua situação e o seu contexto. O imperador Juliano desafiou os seus sacerdotes pagãos que imitassem a virtude e a benevolência dos cristãos para impedir o avanço da igreja, mas foi em vão. De acordo com Rodney Stark, um escritor cristão, no livro O Crescimento do Cristianismo, ele diz, abre aspas, isso ocorre porque não havia bases doutrinárias ou práticas tradicionais para eles se basearem, ou seja, não tinham fundamentos, não tinham, portanto, como se diz por aí afora, terra nos pés, né? Então, a crise que estamos passando trouxe uma mudança brusca na nossa rotina diária. Todos admitimos isto. Isso nos traz certas consequências que vai requerer da parte da igreja a capacidade de reformular as suas ações, a fim de se manter no mundo como igreja, embora a igreja não seja do mundo. Porque não sabemos, meus irmãos e meus amigos, quanto tempo durará
essas incertezas agora. Precisamos descobrir maneiras de cultivar a comunhão, apesar das restrições que nos forem impostas. A tecnologia, a semelhança do que estamos utilizando agora, o culto online, estará a serviço da igreja. Ela será a nossa aliada para encurtar os espaços por isolamento social nestes próximos dias ou meses. Há quem fale até ano ou anos. Então, precisamos, nesses momentos em que estamos vivendo, cair na graça do povo, mas esperando com paciência e trazendo um novo significado para a atuação da igreja inteligentemente, dando sentido e reinventando as suas práticas, mas sempre fundamentada nas Escrituras Sagradas. Em terceiro lugar e último, nós encontramos uma outra recomendação muito apropriada para esse momento, para aquela igreja que quer cair na graça de Deus, que quer cair na graça do povo. É dar testemunho ousado da fé em Cristo. Nós não estamos nos congregando, e eu tenho repetido isso tantas vezes, mas não significa dizer que a igreja baixou guarda, que a igreja não existe mais, que a igreja desmontou a sua barraca, como se diz aí, e foi embora, desapareceu do mapa. Não, a igreja, ela pode não estar fisicamente se reunindo, mas a igreja de Cristo, ela está viva, ela está atuante, e ela precisa, como eu disse no ponto anterior, reinventar esse momento para que ela possa continuar caindo na graça do povo. Então, esse terceiro ponto que queremos falar agora, que é dar testemunho ousado da fé em Cristo, é interessante nós notarmos que, como o livro de Atos dos Apóstolos se encerra, é interessante nós percebermos como é que o livro de Atos termina. Paulo está em prisão domiciliar, em Roma, isolado do convívio da igreja, privado do seu direito de ir e vir, porque estava preso, como falei, em prisão domiciliar, e os ventos eram contrários a Paulo. Ele tinha até motivos de sobra, na minha visão, ele tinha motivos de sobra para se abater e, quem sabe, até desistir. Mas ele não fez isto. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, no finalzinho do livro de Atos, diz que ele pregava o reino de Deus, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, e ensinava as coisas referentes ao Senhor. Assim termina o livro de Atos, ou seja, a igreja que não para. Nem as cadeias, nem as correntes, nem a pandemia, nem o coronavírus será capaz de deter a igreja, porque a igreja vai continuar com toda a sua intrepidez, falando sem impedimento algum a respeito das coisas de Jesus Cristo. Glória a Deus por isto. Eu creio que Deus está permitindo, meus irmãos, eu creio que Deus está permitindo esse tempo para despertar a igreja para ser igreja. Eu creio que Deus está usando esse momento para chamar a igreja a atenção, para que ela possa unir a sua teologia, a sua prática de fé. Hora de unir o discurso com a prática de fé. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias, porque estou a maioria das vezes na minha casa, e eu fico às vezes imaginando, e outro dia Deus colocou o seguinte pensamento na minha mente. Nós temos tantos capelães
nas nossas instituições, por exemplo, Colégio Batista, Colégio Adventista, outras escolas de cunho confessional. E eu imagino assim que essas pessoas, esses profissionais que lidam com sentimentos de perda, eles poderiam estar agora a serviço do Estado, a serviço das funerárias, a serviço do governo, a serviço das famílias, a serviço da sociedade. Aonde estão os nossos capelães? Uma cena triste que a gente assiste pela TV, São Paulo, Manaus, por exemplo, enterros coletivos. E as famílias que perdem os seus entes queridos não podem nem participar do ato funeral. Como é que ficam os corações dessas pessoas? Então eu me indago muito. O que a igreja está fazendo nesse momento? Isolada fisicamente, temendo expor a sua vida? Não é o que a palavra de Deus nos recomenda. Paulo mesmo nos diz que ele não tinha a sua vida como preciosa, conquanto ele pudesse anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E uma forma de você anunciar o Evangelho de Jesus Cristo é dando testemunho prático da sua fé. Não um discurso vazio, em que as pessoas não vão naturalmente acreditar e nem vão depositar o seu crédito nessa igreja que se distancia literalmente, né? E talvez algumas nem precisassem desse distanciamento social, porque por si só já estão distantes. Amigos, amigas, meus irmãos, quanto a nós, seremos acusados amanhã de omissão? Seremos nós acusados de omissão? Paulo diz que a sua fé, essa fé desbravadora, essa fé constante, que não depende de circunstâncias, permitiu que Paulo, mesmo em prisão, inclusive diz a tradição que Paulo acabou sendo morto, provavelmente no governo de Nero, o imperador Nero, juntamente com outros cristãos, inclusive Pedro. Uma fé fabulosa, que não tem medo de perder para ganhar. Eu creio que a igreja está vivendo esse tempo permitido por Deus para que possamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Haverá muita gente para ser amada, meus irmãos, agora, como eu me referi em relação aos capelães, mas que podem ser outros profissionais, podem ser os próprios pastores que lidam com sentimentos humanos, sentimento de perda. Poderíamos ser agora desafiados a estarmos nas nossas instituições, nas nossas casas de saúde, consolando pessoas que estão vivendo as angústias do presente momento. Gente que vai precisar ser orientada, gente que vai precisar ser assistida, gente que vai precisar ser transportada, então eu tenho que usar o meu carro para transportar, e gente que vai precisar ser consolada, e tudo isso precisará ser feito num ambiente que muitas das vezes é um ambiente de risco. O que a igreja vai fazer? Vai continuar usando o seu discurso? Vai continuar literalmente isolada? Porque estarmos em isolamento por uma recomendação das nossas autoridades é uma coisa, agora a igreja se afastar de um todo da comunidade, isso não é nada recomendável à luz do Evangelho. Então, o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: Cristo morreu por nós, para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos. Ou seja, a igreja é a única instituição que ela não vive para si mesma, mas ela vive para os outros. Vou repetir. A igreja é a única instituição no planeta Terra que não vive para si mesma, mas para os outros. Por fim, eu quero então
concluir dizendo que precisamos orar pela situação da nossa nação, nação brasileira, e também pela igreja nos dias atuais, para que ela, de fato, se defina como a igreja de Cristo, sal na terra. Peçamos que Deus nos faça mais pacientes, mais criativos para ressignificar as nossas práticas cristãs e darmos testemunho ousado da nossa fé. Darmos testemunho ousado da nossa fé. Falar nisso, certa ocasião, um grupo de missionários chegou numa aldeia, uma aldeia isolada, e lá começou a falar a respeito do Evangelho, começou a falar a respeito de Cristo, do amor de Deus, e um índio já idoso se levantou naquele momento em que os missionários falavam, e o índio então perguntou, quando foi que isso aconteceu? Os missionários responderam, há 2000 anos. Então o índio retrucou, e vocês, onde estavam? Onde vocês estavam? É como se o índio estivesse dizendo, e só agora, depois de 2000 anos, vocês se lembraram de vir aqui? Onde vocês estavam? Amada igreja, amados amigos, a igreja tem a chance, dada por Deus nesse momento de crise, de reinventar, de se reinventar para poder avançar, dando testemunho glorioso daquilo que Cristo é capaz de fazer através da sua igreja, através de mim, através de você. Que Deus nos abençoe ricamente e poderosamente. Amém. Bom, nós chegamos ao final deste nosso momento, né? Queremos, então, rogar as bênçãos de Deus que esse momento aqui que passamos juntos, que tivemos o cuidado de trazer o que temos de melhor para o seu coração que está aí em casa, meu querido irmão, minha querida irmã, e vamos continuar pedindo que Deus traga sobre nós inteligência, traga sobre nós boa vontade, traga sobre nós as suas virtudes, para que continuemos a combater o bom combate, tá? Vamos então a orar, fazer a oração final, e eu não sei se nós temos alguma música antes. Temos uma música? Pode ser. Então, os irmãos aguardem mais um pouquinho, que nós vamos ter aqui com os meninos da igreja, mais uma música, e depois nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Amém por essa maravilhosa palavra. Lembrando que você pode estar compartilhando o link desse vídeo, né, desse ao vivo. Vai ficar ainda por 24 horas, aí você pode ver novamente. Para quem chegou na metade do culto, você pode estar vendo do começo. É isso. Vamos louvar? Declarar que, mesmo com essa distância, né, que nós estamos tendo, cada um em suas casas, mas a marca principal, uma das marcas principais da igreja permanece, de que somos uma família. Louvemos. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo.
amor que nos faz um. Receber um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, vamos cantar. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Onde você estiver agora aí na sua casa, levante a sua mão direita e diga assim: eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, meu irmão. Te abençoo. Nós nos sentimos abençoados pelo nosso Deus. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Eu te abençoo, meu irmão. E você nos abençoa onde você está também aí. Amém? Que o amor do nosso Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, as muitas e constantes consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a nossa igreja e sobre todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém. Chegamos ao fim desse culto. Amém. Tanto que eu lutei, tanto que eu chorei, mas enfim não me entreguei. Eu nunca estive só. Milagres eu vivi em meio à sequidão. Mesmo eu prostrado ao chão, minha fé não entreguei. Deus em minha vida foi sobrenatural, fez da minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias
Vasconcelos, né? Tanto que eu lutei, tanto que eu chorei, mas enfim não me entreguei. Eu nunca estive só. Milagres eu vivi em meio a sequidão. Mesmo eu prostrado ao chão, minha fé não entreguei. E nós estaremos novamente no nosso convívio comunitário, na nossa prática de adoração coletiva aqui no nosso templo, mas enquanto isso nós vamos nos reinventando aqui. Ore por nós, ore por mim e que Deus continue nos abençoando. Amo a todos vocês. Aí, pessoal, o nosso pastor aí, acabou de falar. Irmão Antônio José, né? Lúcio, abraço, Lúcio. Apareceu Patrícia aqui. Ítalo. Patrícia disse amém, né? Nosso irmão Will Gomes. Caiu agora para mim. Aceito, Senhor, o teu tempo. Todo teu, Senhor, é o meu tempo. Tua vontade é o que eu mais quero, ó Deus fiel, Deus fiel. Nossa irmã Sandra Bogé, né? Obrigado, meu Deus, por mais esse dia de vitórias. Amém, irmão. Vanessa Marinho também está assistindo, está participando conosco. É isso aí, gente. Chegamos ao final dessa programação. Agradecemos a todos que participaram conosco nessa noite. Agradecemos a Deus também pelo nosso pastor, pela vida dos irmãos que estão levando a sério, né, a questão das transmissões desses cultos. Vocês vão me desculpando aí se a gente esqueceu de comentar mais pessoas. É porque aqui a tela do dispositivo é muito limitada, né? Mas a gente sabe que participou conosco também os irmãos Moisés e Francisca, casal amado da nossa igreja. Daniel, o pessoal do louvor que não participou, mas que está acompanhando de casa. Senhor abençoe, Senhor traga a bênção, né, através do que foi feito aqui hoje, edificação para suas vidas. O irmão Murilo também está aqui conosco, né? Patrícia está dizendo, próximo domingo tem mais, se Deus quiser, amém. Mas aí o senhor entra no Facebook pelo aplicativo Facebook. Baixa e entra normal que você vai ver. Gente, vamos estar encerrando, tá? Boa noite, até a próxima.